Olá pessoal, Deus abençoe a todos, tudo bem? Estamos aqui no domingo 21 de janeiro de 2023, tá? Vamos ler, prosseguindo com Apocalipse, tá? Estamos lendo as cartas, tá? Vamos ler a segunda carta, no capítulo 2, versículo 8 ao 11. Quase um bilhete, né? Uma mensagem bem curta, a gente já vai entender por que também da mensagem ser curta. A mensagem era curta porque a igreja tinha uma situação bem diferente de outras igrejas, certo? Era uma igreja de escravos, era uma igreja de pessoas mais simples, de pessoas humildes, certo? Eram escravos que se convertiam ao cristianismo e ficavam por ali. E também muitas pessoas de bem se convertiam, mas tinham seus bens confiscados pela coroa romana, pelo governo romano, e ficavam ali também, certo? Era uma igreja muito afetada, muito caçada, perseguida, não só por romanos, né, mas também por judeus, certo? Judeus eram perseguidores, muito perseguidores de cristãos naquela época, nessa igreja, nessa região aqui, ok? Enfim, vai falar de uma sinagoga de Satanás. Isso não tem nada a ver com uma coisa de espiritual, certo? Mas era o que? Era uma sinagoga lá, que existia lá, era o templo, certo? Era uma cidade, era a segunda cidade mais importante de Roma na Ásia, certo? Era a segunda capital romana lá na Ásia, certo? Então, era uma cidade, certo? Que tinha um templo, o templo do rei Tibério César, do imperador Tibério César, certo? Ali era chamada de sinagoga de Satanás. Ali havia muita adoração ao imperador, muito culto ao imperador, muito sacrifício ao imperador, certo? E por isso, então, ali era a sinagoga de Satanás. Vamos ler então. Ao anjo, outra coisa, Esmirna. Esmirna significa mirra, incenso. Jesus, quando nasceu, os reis magos levaram o que? Ouro, incenso e mirra. O ouro simbolizava, ok? O ouro simbolizava o amor de Deus por nós, entregando o bem mais precioso, o que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho, para morrer por nossos pecados, certo? Então simbolizava o valor do amor de Deus por nós, o ouro puro, ouro fino. Você vê na Bíblia, no Antigo Testamento, fala o ouro puro de Ofir, ouro tal, e assim, né? Dessa forma, a coroa dos reis eram de ouro, ok? E ele vai falando aqui. Aí também o incenso. O incenso significava o quê? O intercessor está no meio de nós. O intercessor chegou para interceder por nós perante o Deus Altíssimo. Esse é o reparador de brechas com promessas, que se não me falha a memória, está lá no livro de Isaías, ok? E a mirra era um perfume para os mortos, certo? Para perfumar os mortos. Então significaria o quê? O homem, segundo o coração de Deus, que era o próprio Jesus, o Filho de Deus, sofrendo no mundo perdido, ok? Então, esses são os três: ouro, incenso e mirra, tá bem? Vamos ler então. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu, ok? Não ligue para o cachorro. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás, ok? Já explicamos aqui, certo? O problema da pobreza deles, porque eles eram escravos e porque eram caçados que se convertiam. A blasfêmia dos judeus, né, que se diziam judeus, eram perseguidores mesmo da coisa. E a sinagoga de Satanás era isso mesmo, era o templo do Tibério César lá, ok? Ele fala: não temas as coisas que está para sofrer. Escutem, o diabo vai lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. E sejam fiéis até a morte, e receberão a coroa da vida. Essa coroa da vida aqui que ele fala, ele não fala, não é uma coroa de real. É aquela coroa de ramos que os atletas recebiam, porque lá tinham as Olimpíadas também, certo? Jogos Olímpicos, né? Então eles tinham o quê?
aquela coroa de louros, certo? Essa aqui se refere à coroa de louros, que era o prêmio da vida. As pessoas, muitas vezes as pessoas ganhavam aquela, recebiam essa coroa quando venciam alguma competição, eles eram livres, eles tinham alforria, carta de alforria, ok? Por isso que ele fala aqui, lembra que eu falei para você, era uma igreja de ex-perseguidos, ex-escravos, por isso que ele fala, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Depois ele vai falar mais uma coisinha aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você veja que nós estamos vivendo aqui, estamos lendo aqui e vivendo nos dias de hoje, estamos lendo aqui Apocalipse, tá? Apocalipse não é para olharmos para o mundo, é para olharmos para a igreja e para dentro de nós mesmos, tá ok? Então ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz ao mundo. Opa, não, né? A igreja. Então, querido, se você quiser ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja sobre essas últimas coisas, essas coisas que estão acontecendo, vá na igreja. Não adianta nada. Ah, mas a igreja sim, a igreja não interessa. Vá para a igreja, você vai encontrar, ore a Deus, peça direção, você vai encontrar uma igreja muito boa. Se você estiver aqui em Campo Largo, nós temos a Associação de Pastores, certo? A Associação de Pastores também tem várias igrejas e os pastores são pessoas que realmente congregam juntos, são pastores que buscam o temor de Deus juntos, fazem cultos unidos, tomam ceia juntos. Não existe esse negócio, é a minha igreja, a sua igreja. A igreja é do Senhor Jesus, ok? E ele fala, ao que vencer, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, que o escravo era um morto, e quando ele era resgatado, ou ele vencia, ganhava essa coroa, o que acontecia? Ele era liberto de novo, mas eles iam para a igreja e temiam morrer de novo. Legal, né? Bom entender isso. Então eles tinham medo de serem presos novamente e se tornando escravos outra vez da coroa romana, aí eles seriam mortos de novo. Então ele fala assim, ó, ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Por isso que o Senhor fala aqui, ó, escute, o diabo vai lançar alguns de vós na prisão, para que vocês sejam provados, e vocês tereis uma tribulação, e vós tereis uma tribulação de 10 dias. Então, isso aqui que ele está falando é a perseguição que ia começar a acontecer ali, que já era uma perseguição judaica, ia ser uma perseguição política também. O governo romano estava apertando a igreja, certo? E ia acabar culminando depois ali com mais ou menos uns, eu perdi na data, no tempo que era, mas eu quero de repente para a semana que vem, ou para a próxima aula, desculpe, eu já acerto para vocês essa data, quanto tempo depois levou para que a igreja fosse liberta, tá bem? A igreja depois que entrou Constantino aboliu, certo? E nessa abolição que ele houve das perseguições à igreja, ele também trouxe de volta alguns que estavam na ilha de Patmos, tá? E também vou dar uma pesquisadinha melhor e explicar para vocês se João estava ou não estava nessa leva de escravos, de perseguidos políticos e perseguidos da igreja também. Amém? Querido, que Deus te abençoe e te guarde. Essa carta é bem curtinha, quase um bilhete, deu para dar uma entendida no assunto, se situe bem na posição de Esmirna, uma cidade muito rica, uma capital romana mesmo, era a segunda maior capital, certo? De Roma. Então, era o que eu tinha para dizer para vocês, era isso aí. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau.